Olá, seja bem-vindo aqui ao canal Autoescola Digital. Eu sou James Leandro, instrutor teórico e prático. Estou colocando toda a minha experiência, tanto nas aulas práticas quanto teóricas, para te ajudar com questões que caem no exame do Detran. Quero que você faça bom proveito, quero que você assista quantas vezes for necessário, mas com as explicações que você tem aqui, essas questões você não vai errar no exame do Detran, na sua prova teórica do Detran. Você vai acertar, você vai ser aprovado, você vai seguir no seu processo de habilitação com muito êxito, com muito sucesso. Seja bem-vindo, quero te pedir para que você se inscreva para ser notificado dos próximos vídeos. Quero também te pedir que você curta esse vídeo, como gratidão aí pelo trabalho que nós estamos desenvolvendo, e quero que este material seja muito, mas muito útil para você. Vamos lá? Vamos analisar algumas questões? Vamos analisar a seguinte questão. Em vias com velocidade máxima de 60 km por hora, qual a distância mínima para iniciar a sinalização de um sinistro ocorrido à noite, em pista molhada ou com neblina? Alternativa A 120 metros do veículo, ou aproximadamente 120 passos. Alternativa B, a 60 metros do veículo, ou aproximadamente 60 passos. Alternativa C, a 80 metros do veículo, ou aproximadamente 80 passos. E alternativa D de dado, a 40 metros do veículo, ou aproximadamente 40 passos. Bem, a regra de sinalização é que a contagem dos passos ou metros deve ser de acordo com a velocidade da via. Nós temos aqui, na pergunta, dizendo que a via é de 60 km por hora. Então, nós já partimos do princípio que deveríamos contar pelo menos 60 metros ou 60 passos longos, o que é equivalente a 1 metro. Mas há uma descrição a mais na questão que diz que o ocorrido pode ser à noite, em pista molhada ou com neblina. Então nós vemos que temos aqui condições adversas de noite, pista molhada ou neblina. E aí existe uma regra importante que é, quando há condição adversa, nós devemos dobrar a contagem. Então, a resposta correta é a 120 metros do veículo ou aproximadamente 60 passos. Agora nós vamos analisar a questão que diz: segundo a legislação de trânsito, sono e vias em véspera de feriados prolongados são classificados, respectivamente, como condição adversas de alternativa A, condutor e trânsito. Alternativa B, tempo e condutor. C, condutor e via. E alternativa D, via e trânsito. Essa é uma questão que nós percebemos aqui que ela é o assunto de condições adversas, que está lá na matéria de direção defensiva. Então nós sabemos que o sono, quem tem sono? Quem tem sono é o motorista, quem tem sono é o condutor. Onde aparece a opção condutor? Na alternativa A e na alternativa C. E ali fala em vias. Opa, ali na C tem vias. Será que é a C? Quais são as condições adversas de vias? As condições adversas de vias são buracos na via, falta de sinalização, falta de acostamento, desníveis, vias muito sinuosas e perigosas, são condições adversas de via. Agora, ali diz que é uma situação específica. Que situação? Em vésperas de feriados prolongados. O que acontece nas vésperas de feriados prolongados? As pessoas, elas querem sair para viajar, passear, passar as festas na casa dos parentes e amigos, nas praias. Então, nessa situação, nós temos uma condição adversa de trânsito, porque é um trânsito intenso, muitas pessoas viajando. Então, nesse caso,
A condição adversa não é da via em si, mas algo que acontece na via em véspera de feriados prolongados. Então, a alternativa correta nessa questão é a alternativa A, condutor e trânsito. Você conseguiu entender como é importante também nós interpretarmos a questão, criarmos na nossa mente o cenário que está sendo dito ali na questão? Essa é uma dica muito importante. Sempre que você ler a questão, crie o cenário, tá? Visualize o que a questão está lhe falando. Crie esse hábito e você não terá dificuldade para entender qual é a resposta correta. Vamos agora para a questão que diz: diante da placa de advertência A9, o condutor deve adequar a velocidade às condições locais e redobrar a atenção, pois à frente, alternativa A, estreitamento de via, B, A, cruzamento entre vias, C, a via passa a ter mão dupla e D de dado, a bifurcação da via. Esta é uma placa de advertência, começando sempre com a letra A, A9 no caso, nós entendemos que A é de advertência. E o símbolo nos indica que há uma bifurcação da via. Resposta correta, há uma bifurcação da via. A próxima questão diz assim: a visibilidade do condutor, que exige sua redobrada atenção, é mais reduzida ao dirigir. Alternativa A, em túnel dotado de iluminação pública. B, em via urbana dotada de iluminação pública. Alternativa C, à noite com chuva, garoa ou neblina. E D, em dia claro com céu azul e sol. Então veja só, a pergunta está dizendo assim: a visibilidade, ou seja, o condutor enxergar bem, vai ficar mais difícil, ou seja, é reduzido. A palavra reduzido quer dizer é diminuído. Piora quando? Quando o condutor está dirigindo em um túnel dotado de iluminação. O que é a palavra dotado? É com iluminação pública. Ou numa via urbana dotada, ou seja, com iluminação. Será que é difícil? Agora, C, à noite, com chuva, garoa ou neblina. Aqui nós temos o quê? Condições adversas. À noite é uma condição adversa porque tem menos iluminação. Chuva, garoa e neblina também são condições adversas. E a alternativa D de dado diz em dia claro, com céu azul e sol. Ah, dia claro, céu azul, perfeito. Fica mais difícil para o condutor dirigir? Então nós já percebemos que a resposta correta é a resposta C. A visibilidade do condutor fica mais reduzida ao dirigir à noite, com chuva, garoa ou neblina. Resposta correta, C. Você percebe que quando eu leio a questão, logo em seguida eu vou procurando trocar algumas palavras, né, para que essas palavras fiquem, para que eu utilize palavras que melhore a minha compreensão. Por exemplo, eu troquei a palavra reduzida por diminuída ou piorada, a palavra dotada para com iluminação pública, né? Fazendo assim, nós conseguimos interpretar melhor as questões e chegar a uma conclusão mais fácil da alternativa correta, ok? A próxima questão que iremos analisar diz assim: a via que se caracteriza por interseções em nível não semaforizadas, destinadas apenas ao acesso local ou áreas restritas, é denominada alternativa A, via arterial, B, via coletora, alternativa C, via local e alternativa D, via de trânsito rápido. Nós sabemos que as vias urbanas se classificam em via arterial, via coletora, via local e via de trânsito rápido. São essas mesmo. Mas, segundo a descrição, a via destinada apenas ao acesso local, olha, está na pergunta a resposta.
Via destinada apenas ao acesso local é via local, ok? Então a alternativa correta aqui é a alternativa C, via local, ok? Essa questão grave bem. Vias não semaforizadas destinadas apenas ao acesso local ou áreas restritas. Como você tem a palavra local na questão, você já sabe que é via local. Ficou fácil, não é verdade? Vamos analisar agora uma questão de sinalização, questões que estão sempre caindo na prova do Detran, no exame do Detran. E esta questão diz assim: a placa de regulamentação R24B indica. Então, na questão diz que ela é de regulamentação. E todas as placas de regulamentação começam com R, isso você já sabe também. Alternativa A, início de trecho em declive na via. B, passagem obrigatória à direita. Alternativa C, sentido proibido de circulação da via. E alternativa D, conversão à direita no cruzamento. Olha, vamos destacar aqui pelo menos essa C que diz assim, sentido proibido. Quando tem algo proibido, a gente tem um símbolo de corte, né? Um X proibindo. Então nessa não tem. Descartamos a alternativa C. A alternativa A diz assim, início de trecho em declive. Como a seta está apontando para baixo, pode até confundir um pouco, início de declive, né? Mas não é também, porque a placa de declive, né, é uma advertência, não é uma regulamentação, tá? Um declive não regulamenta nada, tá certo? A alternativa D, conversão à direita no cruzamento, também não está errada, não está correta, porque a conversão ela deveria indicar ali uma seta em formato de curva, né, dizendo algo assim. Mas a alternativa correta realmente é passagem obrigatória à direita, alternativa B. Olha, as placas de regulamentação, advertência, indicação, né, são placas que você deve estudar. E você, ao estudar as placas, vai também se familiarizando com as imagens e a função de cada uma, tá bom? Estude sempre, dê atenção para as placas e você vai se familiarizar cada vez mais e vai dominar, entender os sinais de trânsito. Agora estamos diante de mais uma questão de sinalização, que diz assim: a placa de advertência A13A alerta o condutor para uma situação de risco de sinistro na via, relacionado a. Então, já vimos que é uma placa de advertência, porque na questão ela começa com a letra A, A13A, e também diz que alerta ao condutor. E nós sabemos que a sinalização de advertência tem justamente essa função, advertir, alertar. Então, vou ler a questão e as alternativas. A placa de advertência A13A alerta o condutor para uma situação de risco de sinistro na via, relacionado a. Alternativa A, confluência com via lateral, com possível entrada de veículos à esquerda. B, existência de um cruzamento movimentado entre duas vias. Alternativa C, existência de uma passagem da via de mão única para a via de mão dupla. E alternativa D de dado, confluência com via lateral, com possibilidade de entrada de veículos à direita. Então você percebe que nós temos a possibilidade de uma entrada de veículo do nosso lado esquerdo. Então a resposta correta é a alternativa A, confluência com via lateral com possível entrada de veículos à esquerda, ok? Então a resposta correta é a alternativa A. Eu quero te chamar a atenção para uma palavra um pouco diferente que está na questão, que é risco de sinistro. O que pode ser um sinistro? Um acidente.
Então vamos interpretar: a placa de advertência A13A alerta o condutor para uma situação de risco de acidente na via por causa da confluência com via lateral com possível entrada de veículos à esquerda. Muito bom! Vamos juntos agora resolver essa questão que diz assim: a velocidade instantânea desenvolvida pelo veículo é indicada no painel pelo: alternativa A, pelo termômetro; alternativa B, velocímetro; alternativa C, odômetro; e alternativa D de dado, contagiros. Olha, lá no painel do veículo, tem várias informações que nós podemos acompanhar. Tem sim o termômetro, tem o odômetro, o velocímetro e o contagiros. Inclusive, é algo que eu explico para o aluno quando eu vou dar a primeira aula prática para ele. Parece até que ele está tendo uma aula teórica, naquele momento em que eu fico mostrando cada detalhe ali do painel do veículo e de outros componentes também. Mas eu explico para ele que o velocímetro indica a velocidade instantânea desenvolvida pelo veículo. Então a resposta correta é a resposta B, velocímetro. Tenho certeza que essa você também já sabia. Essa questão eu tenho certeza que quando ela aparecer na sua prova teórica do Detran, você vai acertar. E ela vai aparecer. Ela diz: o condutor que dirige sob o efeito de bebida alcoólica, alternativa A, melhora a autoconfiança e torna a direção segura para si e para os demais. B, compromete a percepção de riscos e diminui a coordenação motora. Alternativa C, aumenta a coordenação motora e os reflexos essenciais para dirigir. E alternativa D, melhora a visão e a percepção de riscos que ocorrem no entorno dele enquanto ele está dirigindo. Então vamos lá. Os efeitos do álcool, ele melhora qualquer condição que seja para uma pessoa que está dirigindo. Uma empresa, ela concorda em que seu funcionário saia com o carro da empresa alcoolizado depois de ter almoçado e bebido? Não. Por quê? Porque nada que venha a trazer benefícios para a direção o álcool traz. Então, o que acontece é que ele não melhora a autoconfiança, não aumenta a coordenação motora e não melhora a visão e a percepção de riscos. Então, o que acontece? Nós entendemos que a resposta correta dessa questão é a alternativa B. Compromete a percepção de riscos e diminui a coordenação motora. Você já sabia, você está apenas reforçando um conhecimento que você colocará em prática no dia da sua prova teórica do Detran.